Olá, hoje no nosso programa tem conversa sobre a saúde das unhas com o Dr. Gabriel Sampaio, que é dermatologista. Então não sai daí que o nosso programa está no ar. E agora eu convido você a participar do nosso programa lá na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm. Se você está aí no seu Facebook, já procura lá na pesquisa Nosso Programa ou Nosso PGM, você vai nos encontrar. Quero mandar um beijo para a Sherla. Agora aprendi a falar seu nome direitinho, né, Sherla? Ela está assistindo o nosso programa e ela pediu para eu mandar um beijo para o marido dela, Wesley Sena, que acho que está juntinho assistindo. Obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. A gente vai falar nesse momento sobre saúde das unhas. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda o seu recado para nós lá na nossa fanpage, que eu já estou com a página do programa aqui aberta e a sua dúvida pode ser esclarecida ao vivo. Você pode ligar também, 0 operadora 11 3337 5886. Eu converso agora com o Dr. Gabriel Sampaio, que é dermatologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jacqueline, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é a questão da saúde das unhas. Como estão as unhas? Se elas estão quebradiças, se elas estão fortes ou fracas? Isso tem relação com a nossa saúde? Sim, com certeza. As unhas, elas são parte do nosso corpo e elas podem refletir, inclusive, doenças internas, doenças que o corpo esteja sofrendo, né? Então, tanto alterações na textura, alterações na firmeza e alterações na coloração das unhas podem refletir doenças, sim, que o paciente esteja tendo. Então, é importante a gente dar uma atenção maior para as unhas, porque alterações que elas apresentem podem mostrar que você esteja com algum problema na sua saúde. Tem questão genética envolvida nisso, doutor, em como é a saúde da unha das pessoas? Porque eu conheço pessoas que me falam que a vida inteira tiveram, não, minha unha é forte, ou então não, a minha unha é fraca, ela não costuma crescer muito, ou costuma crescer muito, aí a da minha mãe também é assim, ou as unhas do meu pai também são assim. Tem essa questão também? Sim, tem a questão genética, mas grande parte também é influência externa, da maneira como você cuida das unhas, dos hábitos que você tem, da profissão que você tem, também se você lida muito com produtos químicos, com materiais que afetem diretamente as unhas e que, consequentemente, vão deixá-las mais fortes ou mais fracas. Doutor, alimentação. Qual a relação da alimentação com a saúde das unhas? A alimentação é um fator principal, eu sempre falo para os pacientes, tanto a questão da hidratação, o quanto a gente ingere de líquidos e água por dia, e também alimentos que vão dar mais fortificação à unha, mais cálcio, mais queratina. Então, a alimentação é um fator principal, primordial. Quais alimentos são bons para isso, então? Os alimentos que a gente fala, os antioxidantes, os ricos em vitaminas, minerais, os vegetais, os com cores fortes, as frutas com cores fortes, os legumes e verduras com cores fortes, o ferro presente nas carnes também dá força à unha, tanto que pacientes que têm anemia, que é uma doença que gera uma deficiência de ferro, eles apresentam unhas fracas, quebradiças e que crescem pouco também. O senhor falou aí das unhas quebradiças, da anemia. Mãe tem essa mania. A unha enfraqueceu, a mãe fala, você tá com fraqueza, precisa comer mais. Então, não é de tudo errado, não. Tem um fundo de verdade nisso mesmo, né? As mães estão corretas. Doutor, eu queria que o senhor falasse pra gente sobre os problemas no crescimento da unha. Aí tem aquelas receitinhas que algumas pessoas fazem caseiras, tem vários tipos de esmaltes para você passar que fortalecem. Isso de alguma forma funciona? Sim. Uma dica importante, uma palavra essencial que eu falo para os pacientes é a questão da hidratação. A gente sempre tem o cuidado em manter as unhas hidratadas, né? Então, evitar, por exemplo, o uso da acetona, que é um fator que desidrata muito a unha. A unha, assim como a nossa pele, ela precisa de água, né, para se manter forte e hidratada. E a acetona, ela retira essa água em excesso. Então, retirar a acetona para remover o esmalte já é um primeiro passo que vai manter as unhas fortalecidas, né? Outro cuidado também que você pode ter é o uso das bases fortalecedoras antes dos esmaltes de cor. Existem bases medicinais que você vai comprar em farmácia, o próprio dermatologista também pode manipular para você uma fórmula com componentes que protegem, hidratam e fortalecem a unha e que faz com que ela não entre em contato direto com os produtos químicos do esmalte de cor, digamos assim. Agora, doutor, esmaltar as unhas toda semana pode enfraquecê-las? Sim. A gente sempre pede para dar uma semana de intervalo. Por exemplo, se você tem o hábito de passar o esmalte toda semana, pelo menos uma semana no mês você manter as suas unhas livres, como os pacientes falam, para respirar, né? E, se possível, usar a base, o esmalte fortalecedor por baixo do esmalte de cor, para não entrar em contato direto unha com os produtos químicos do esmalte.
Doutor, por que tantas pessoas reclamam de problemas de micose nas unhas? O que causa micose nas unhas? A micose ou a infecção fúngica, né, causada por fungo nas unhas, pode acometer tanto as unhas das mãos como as unhas dos pés, apesar das unhas dos pés serem mais frequentes, né? O fungo, ele é um germe que ele gosta muito de umidade, de ambiente úmido com água. Então, os pés suados que ficam dentro do calçado, o ato de andar descalço também faz com que o fungo penetre na unha e provoque aquela infecção que causa alteração de cor, enfraquecimento. As unhas, digamos assim, ocas também podem estar acometidas por infecção por micose, por fungos. Soluções caseiras são uma boa? Tem alguma dica ou é preciso ir no dermatologista e pegar uma medicação adequada, uma pomada adequada? Para o tratamento das micoses, eu recomendo ir ao dermatologista. As soluções caseiras geralmente não funcionam, né? A dica que eu poderia dar é evitar andar descalço e manter os pés o mais seco possível. Então, sair do banho, secar bem. Ainda mais no frio, não coloca a meia correndo. Seca direitinho antes de colocar a meia, por exemplo. Eu falo para os pacientes também não repetir as meias todos os dias, tentar alternar os sapatos. Então, se você usou um sapato ou um tênis hoje, coloca no ambiente arejado para perder aquela umidade e usar no outro dia um outro calçado. Então, essas são medidas que você pode fazer em casa para evitar a micose. Agora, estando a micose instalada, o tratamento será direcionado pelo dermatologista, porque a depender pode ser dado tanto com medicações para você passar, pomada, até esmaltes também para tratar, ou comprimidos para tomar. Doutor, é lógico que a saúde das unhas é importante para homens e para as mulheres, mas as mulheres, com relação a isso, são muito mais vaidosas do que os homens, em sua maioria. E eu gostaria de perguntar sobre algo que é mania das brasileiras, retirar as cutículas. Em outros países não se faz isso. A brasileira, eu, por exemplo, se eu não tiver com as cutículas feitas, a gente fica com a impressão de que não fez as unhas. Realmente isso é perigoso, doutor? É perigoso, é perigoso. Quando você tira a cutícula de forma agressiva, demasiada, em excesso, tanto que a gente recomenda, se possível, só gentilmente, levemente empurrar a cutícula, não retirar a cutícula. Porque se ela está ali, ela tem um motivo de estar ali. E geralmente é para proteger esse espaço que fica entre a unha e a pele. E quando você retira, você cria um espaço que aí faz entrar bactérias, fungos, agentes químicos que irritam, e isso pode gerar infecção. A própria micose também pode ser ocasionada por causa da retirada da cutícula. Então o ideal seria não retirar a cutícula. Se for retirar, o mínimo possível, então. Isso. Não precisa deixar ficar vermelhinho, sangrando, né? Não. Eu vou atender uma ligação, vou falar com a Roseli de São Paulo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Tudo, Jaque. Então tá bom. Querendo as promoções aí também do programa, que eu sempre participei, viu? Ganhava CD. Ah, que bom. Pode fazer sua pergunta. Então, boa tarde, doutor. É assim, eu tomo colágeno hidrolisado mais vitamina A. Primeiro eu gostaria de saber se engorda, né? E também se realmente fortalece as unhas e assim pro cabelo, pele. E quanto tempo a gente já consegue assim já ter um resultado? E como o senhor é dermatologista, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a ginástica facial. Muito obrigada pela sua participação, abraço. Doutora, ajuda nas unhas a vitamina A e o colágeno? O colágeno hidrolisado, como ela falou, ele é uma fonte de aminoácidos que ele vai ajudar na síntese da proteína. E a proteína faz parte também da composição das unhas. Então, ele vai fortalecer cabelo, unha e pele, né, como ela perguntou. A vitamina A também. Outras vitaminas também antioxidantes, como vitamina E, vitamina D, também ajudam no fortalecimento de cabelo, pele e unha. Pergunta que não quer calar, engorda, doutor? Não engorda. Não engorda, pode ficar tranquila. Muito obrigada pela sua participação, abraço. Ela perguntou também sobre a ginástica facial, não é o nosso tema propriamente dito, mas é interessante também, né? É uma técnica que as pessoas estão divulgando bastante. Eu não recomendo pela questão da mímica disso acentuar, por exemplo, as rugas dinâmicas, que são as rugas provocadas pelo movimento, né? Então é uma técnica que pode acentuar as rugas na pele, a ginástica facial, mas em termos de flacidez e firmeza da pele, ela tem os seus benefícios. Tem prós e contras, né? Prós e contras. Doutor, vamos voltar aqui então propriamente para o nosso tema. Roer unhas pode interferir na qualidade dessas unhas? Sim. Assim como a retirada da cutícula, quando você rói as unhas, você também gera esse espaço entre a pele e a unha que vai favorecer a entrada de bactérias, fungos ou agentes químicos, por exemplo. Se você rói a unha, fica aquele espaço aberto, você vai fazer alguma atividade na cozinha, como lavar as mãos, utilizar um detergente. O detergente tem produtos químicos que podem entrar ali e gerar uma inflamação, uma irritação, alergias na pele ao redor das unhas.
Doutor, estou aqui anotando para a gente falar daqui a pouquinho mais sobre alergias. Eu queria que o senhor explicasse para nós a respeito de manchas que muitas vezes surgem nas unhas. Então, a pessoa às vezes até está com a unha normal, mas surgem algumas manchas. Tem pessoas que já têm a meia-lua formada nas unhas, eu tenho praticamente todas. Tem pessoas que têm só em algumas e tem algumas manchas que às vezes surgem na unha. O que pode ser isso, doutor? Só antes da gente falar das manchas, essa meia-lua é o que a gente chama, tecnicamente o nome chama-se lúnula. É uma alteração normal, fisiológica, todos nós temos. Algumas pessoas mais evidentes, outras não. Mas isso é da unha, né? Isso não é uma mancha, é algo normal, né? Não denota que você está com alguma doença. Essa meia-lua. As outras manchas, que aí elas podem ser amarelas, brancas, existem manchas esverdeadas, existem manchas enegrecidas, essas sim a gente tem que ficar atento. Por exemplo, a própria micose, ela pode gerar uma mancha amarelada. Infecções por bactérias podem gerar manchas esverdeadas nas unhas. Outras doenças, alterações hormonais, alterações sistêmicas, até cânceres podem também apresentar manchas nas unhas. Medicamentos que você toma também pode provocar manchas nas unhas. Alterações de anemia, hormônios também, você pode deduzir que o paciente está com alguma deficiência nutricional através de manchas nas unhas. Quanta coisa dá para saber pelas unhas, né, doutor? Aquelas lixas que algumas manicures usam em cima da unha são perigosas, doutor? Sim. A gente pede para fazer a lixa gentilmente na ponta, na borda da unha, nunca por cima, né, para aplanar ou deixar a unha mais lisa. Não, esse método, ele enfraquece a unha, deixa a unha mais frágil e vai gerar mais aquela descamação que a gente observa na superfície da unha. Inclusive, elas fazem o lixamento superficial para penetrar melhor o esmalte de cor, mas isso acaba enfraquecendo a longo prazo as unhas também. Doutor, para quem tem alergias a esmalte, e eu conheço muitas mulheres que têm, e aí elas sofrem porque tem que encontrar esmalte próprio, e mesmo assim, às vezes, tem alguma reação. O ideal vai ser não fazer as unhas? Você poderia fazer o teste alérgico para definir qual é a substância do esmalte. Existe uma substância mais comum que provoca, na maioria das pessoas, a alergia ao esmalte, mas você pode testar substâncias específicas e ver qual é a substância que lhe dá alergia. E aí você procurar o esmalte direcionado. E uma observação importante é que o esmalte, a alergia ao esmalte, nunca você vai se manifestar na pele ao redor das unhas. Geralmente você manifesta-se na face, principalmente na pálpebra, porque você leva com frequência os dedos aos olhos para coçar, o que seja, e acaba que o pouco desse esmalte que entra em contato com a pálpebra vai gerar alergia, inflamação, vermelhidão nas pálpebras. Então, um sinal importante. Você tem coceira, vermelhidão na pálpebra, observe se você não está com alergia ao esmalte que você está usando. Importante isso. Vou atender mais uma ligação agora de Embu das Artes. Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Jorge. Oi, Jorge, você fala de Embu das Artes, então um beijo para todos daí. Muito obrigada pela sua audiência, pode falar. Obrigado. Então, eu gostaria de saber a respeito eu tenho uma micose na unha, né? Eu peguei uma micose na unha. Gostaria de saber se há um remédio eficaz, quais as providências, se há um tratamento eficaz para isso também. Muito obrigada pela sua participação, Jorge. Aliás, doutora, a primeira pergunta, para a gente já encaminhar para a pergunta dele que eu queria fazer sobre a micose, então, é a seguinte: pode ocasionar algum outro problema, uma patologia, a micose? Por exemplo, se você começa com uma micose em uma unha e você não faz um tratamento logo, né, adequado, o que pode acontecer? Essa micose, ela afetar toda a unha, afetar a raiz da unha, que isso dificulta e gera o tratamento mais demorado. Tem pacientes que ficam 1 ano ou mais tratando até para curar toda a unha. Pode espalhar para as outras unhas, inclusive disseminar para a pele. Pegar micose no pé, entre os dedos, isso vai deixar o tratamento mais dispendioso, mais demorado. E aí, agora seguindo para a pergunta dele, o tratamento adequado tem que procurar um médico? Tem a questão da orientação, né? Não repetir as meias, alternar os sapatos, tentar deixar o pé sempre seco. Às vezes eu recomendo até o paciente sair do banho, pegar um secador e passar nos pés para deixar aquele ambiente bem seco. A questão do tratamento teria que avaliar a unha específica do paciente. Seria um tratamento através de comprimido, através de loção para pingar ou de esmalte para passar. Aí varia de paciente para paciente. Muito obrigada pela sua participação, Jorge. A Andressa Silva, ela é do Rio de Janeiro, e ela pergunta: unha postiça deixa a unha fraca? Pode dar fungos? O fato de você colocar a unha postiça, você vai ter que, por exemplo, colocar uma cola, alguma substância para fixar a unha. Isso já vai enfraquecer a unha. Segundo, você vai deixar a unha, como a gente fala, sem respirar, né? Porque ela vai estar ali por um bom tempo.
E em terceiro também, quando você coloca a unha postiça, você não vai conseguir ver o que está ali, o que é que a sua unha verdadeira está acontecendo nela. Então, muitas vezes você põe a unha postiça, depois de um certo tempo você tira, quando você tira a unha postiça, nossa, estou aqui com uma alteração de cor, está com a micose, porque a micose se instalou ali por baixo da unha postiça e você não observou. Então, a gente não recomenda e ainda assim também, se colocar, não deixar por muito tempo, porque ela pode mascarar algum problema na sua unha. Deixa eu ver aqui, estão chegando várias perguntas, estou tentando responder a todos. Boa tarde, amo seu programa, não perco um dia. Gostaria que mandasse um beijo. Muito obrigada, Alessandra. Várias Alessandras participando aqui. Minha unha é muito fraca, o que eu posso fazer? O que fazer para deixar a unha mais forte, doutor? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, tem várias perguntas chegando, perguntando a mesma coisa. Dica final. Fortalecimento da unha. Dica 1, retirar a acetona da rotina na hora de remover o esmalte. Então, usa um removedor de esmalte sem acetona, que você encontra nessas casas de cosméticos. Ou óleos, óleo de banana, esses óleos que tem para retirar o esmalte. Segundo, tentar sempre manter as unhas hidratadas. Então, nem que seja um hidratante mais grosso ou uma base fortalecedora, tanto nas unhas como a pele em volta e cutícula. Como eu falei, a unha, assim como a pele, ela tem água e você mantê-las hidratadas vai deixar mais fortalecida e menos enfraquecida. Intervalos entre os esmaltes, deixa uma semana por mês sem esmalte para que a unha possa, né, ficar sem nenhum produto químico. São dicas básicas que a gente pode dar para deixar as unhas mais fortalecidas. E uma boa alimentação. Vale para a mão e vale para os pés também, né, doutor? Muito obrigada, um prazer recebê-lo aqui. Para quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 964258888. 964258888. Tem o site também, é B4B? P4B.med.br. P4B.med.br está passando para vocês. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, doutor. Boa tarde.